O meu nome é Kátia Miranda, sou nutricionista clínica e funcional e esta semana eu venho-vos falar sobre a questão do apetite. Porque algumas pessoas não conseguem controlar o apetite. Então, eu vou começar por explicar que nós temos duas hormonas. A que está relacionada com o apetite é a insulina e com a nossa saciedade é a leptina. Então, o que é que acontece? Quando nós consumimos certos alimentos que aumentam a insulina, nomeadamente aqui mais os alimentos com elevada carga glicémica, vai fazer com que eu despolete mais insulina do meu pâncreas e depois também haja uma queda e passado um pouco tempo volto a ter aquela sensação de apetite. Parece que saciei demasiado rápido e depois há aquela quebra então glicémica que nos faz voltar a comer. O que é que acontece? Imaginemos que vimos do jejum noturno e vou tomar o pequeno almoço logo com alimentos ricos em hidratos de carbono. O que é que acontece? Muitas vezes há uma descarga de insulina muito grande e logo começa o dia com esse pico de insulina e vai fazer com que hajam essas oscilações da glicémia logo ao longo do dia. Porque passado um bocado vou ter fome, vou voltar a comer algo, imaginemos com mais uma vez rico em hidratos de carbono, nomeadamente açúcares, ou hidratos de carbono com uma carga glicémica mais alta, eu já vos explico o que é a carga glicémica, e vou andar assim a oscilar durante o dia. O que vai acontecer é que ao final do dia estamos cheios de fome e vai apetecer exatamente esses alimentos mais ricos em hidratos de carbono, que é muito comum as pessoas também sentirem às vezes a sensação que durante o dia até corre bem, mas ao final do dia dá-me aquela fome e apetece-me comer, petiscar, não é? Então, às vezes a questão durante o dia pode ser porque ou estão a trabalhar ou estão ocupados mentalmente com outra questão, o que não significa que se estiverem em casa ou mais descontraídos e a fazer este tipo de alimentação frequente com alimentos de carga glicémica alta, que possa até andar sempre a petiscar durante o dia. Então, depois temos a questão da leptina. A leptina é a hormona saciante, que normalmente com alimentos mais saciantes ela dá a informação ao cérebro que estamos com um estoque de energia, digamos assim, digamos que estamos bem, não é? Que chegamos à saciedade. Acontece que muitas vezes, em alguns casos de obesidade, por exemplo, há uma resistência à leptina. Tal como na diabetes há uma resistência à insulina, não é? Que ela acaba por já não há aquela sensibilidade insulinémica em relação aos hidratos de carbono. Na obesidade pode haver aqui também uma resistência à leptina. O que é que acontece? Acontece que, de facto, a pessoa até pode consumir energeticamente uma refeição saciante, mas o cérebro não chega a esse sinal, portanto a pessoa continua com o apetite. Então isso é uma desregulação que existe nestes casos e acontece. Depois também pode acontecer é que alguns alimentos, como refrigerantes, eu até nem diria alimentos, diria mais anti-alimentos, não é? Se podemos chamar assim, portanto que são alimentos processados, também com ricos em gorduras trans ou hidrogenadas, portanto são alimentos que também competem com os receptores da leptina. E o que é que isto acontece? Ao competir com os receptores da leptina também não vão gerar aquela sensação da saciedade que a leptina naturalmente por si iria dar essa informação ao cérebro. Então, o consumo desse tipo de alimentos também não é benéfico. Claro que vai despoletar depois uma alteração do seu apetite. Portanto, já falamos aqui na questão da carga glicémica da alimentação alta, que faz com que temos picos de insulina ao longo do dia e o nosso apetite anda alterado, e depois também casos específicos quando a leptina não está a funcionar bem, que é a nossa hormona da saciedade, quando há resistência à leptina ou há competição com os seus receptores, nomeadamente naqueles alimentos que não devemos consumir, pode também gerar um desequilíbrio. Em relação à carga glicémica, antes de passar aqui às outras formas de controlar o apetite ou descontrole, digamos assim, a carga glicémica corresponde à quantidade de hidrato de carbono que aquele alimento nos vai dar e que também contempla o índice glicémico na sua forma, ou seja, o índice glicémico que vocês estão habituados a ouvir falar
corresponde à velocidade que aquele açúcar daquele alimento, ou a glicose ou o hidrato de carbono que se depois transforma em glicose, como queiram, à velocidade que essa glicose entra no sangue. Portanto, isso é um índice glicémico. A carga glicémica contempla, portanto, essa velocidade, mas também a quantidade de hidrato de carbono que nós estamos a ingerir. Então é uma medida muito mais interessante, no sentido que, quando queremos estudar a resposta insulinémica de um alimento, é muito mais interessante, e até na perda de, eu não gosto de falar perda de peso, no emagrecimento, digamos assim, também medir, fazer uma dieta com uma carga glicémica mais baixa, para que não haja uma descarga de insulina maior. Ou seja, sempre que eu consumo esse tipo de alimentos com carga glicémica mais alta, eu vou precisar de que o meu pâncreas dê mais insulina. E o que é que acontece? Quando essa energia, essa glicose não é gasta, não é usada, a insulina vai transportar para as células gordas e vamos acumular gordura excedente, digamos assim, que não é gasta. Portanto, e esse é um valor de carga glicémica. Existem tabelas de carga glicémica já estudadas, com vários alimentos, em que, nomeadamente os cereais, os refinados, claro que têm as cargas glicémicas mais altas, e os vegetais, ou a proteína, por exemplo, as carnes ou as gorduras, não têm carga glicémica porque não têm hidrato de carbono. Portanto, isso é o que faz mais sentido, não é? Aqui, óbvio, numa situação geral. Depois, mais especificamente, podem consultar essas tabelas, elas existem, portanto, e têm bases científicas que podem, aliás, há um estudo que faz essa contagem em vários alimentos, conhecidos e outros que não são tão comuns em Portugal, mas que a maioria está lá, e percebendo isto já entendem qual o grupo de alimentos que realmente é mais, que tem uma carga glicémica mais elevada. Em relação às outras potenciais alterações do apetite, o que é que pode aqui também descontrolar? Muitas vezes o stress, o aumento de cortisol. O cortisol é outra situação que pode levar a alterações do apetite. É comum muitas pessoas dizerem que doutora, às vezes eu como, estou estressada e como mal e estou sempre a comer e parece que não controlo, nem sei o que é que eu estou a comer e olho para o pacote e já foi, por exemplo, um pacote inteiro de qualquer coisa. E isso acontece porque tem a ver com a parte emocional da pessoa, ok? Tem a ver com a parte mental. Então, quando não conseguimos equilibrar esse cortisol, portanto, quando há esse stress, há formas de controlar, há formas de controlar o cortisol também, além também de haver de exercícios, também há alimentos que melhoram essa resposta. Acontece também que a pessoa consome sem controle, não é? Mas também acontece o inverso, acontece as pessoas que realmente dizem com o stress parece que fico com um nó na garganta, não consigo comer. Portanto, também há esta questão inversa. Este é um tipo de controle de apetite quer dizer, ou descontrole, digamos assim, que não é tão... é uma resposta do cortisol, de facto, mas não é vivido da mesma forma e depende da situação que a pessoa está a viver. Também acontece pessoas que, se estiverem sozinhas em casa, acabam por comer mais, e acontece que a mesma pessoa que, se tiver alterado, a nível do cortisol alterado e stress, estiver com outras pessoas, se calhar aí até come menos. Portanto, aqui já mexe aqui com um bocadinho a parte mental também, mas há formas de gerir isso, através de meditação, através de algumas técnicas que ajudam também a melhorar esse estado de ansiedade, esse estado de alteração de stress, portanto, tentar perceber também a causa, de onde é que isso vem, e tentar ir digamos, melhorar a causa e tratar a causa para que isso não aconteça. Ou então gerir da melhor forma e aprender a lidar com essa situação. A outra forma, nós sabemos também, outra alteração que existe a nível do apetite é também, às vezes, uma confusão mental, digamos assim, de percepção, de fome e de sede. Porque no nosso hipotálamo, onde nós temos o centro da fome e o centro da sede, muitas vezes as pessoas não consomem, portanto, ou não bebem os líquidos diários que deveríamos ingerir, não é? Então, em relação nós devíamos beber pelo menos um litro e meio, 2 litros por dia, no mínimo, se bem que o recomendado é 1 litro por cada 30 kg de peso, portanto, líquidos, e a maioria nem sequer bebe 1 litro de água. E o que é que acontece? Muitas das pessoas que, às vezes, com o stress, lá está, pode ser uma das causas também aqui, onde existe o centro da fome, existe o centro da sede,
e significa que muitas vezes a pessoa come, mas a verdade é que o corpo está a precisar de líquidos e não de comer. E às vezes uma forma de perceber isso é quando se tem aquela sensação de fome, de apetite, não é? Digamos que é mais apetite, porque a fome acho que nós nem sabemos bem o que é de verdade, só infelizmente algumas pessoas, não é, que vivem dessa forma. Mas esse apetite, muitas vezes bebendo água, ou 2 ou 3 copos de água, a pessoa realmente acalma. Isso, se calhar, significa que era realmente sede. Se por acaso a pessoa bebe um copo de água grande e continua com apetite, então se calhar realmente pode ser já fome. Aqui podemos tentar perceber, mas é uma forma de testar, é uma forma de verificar se não bebi água, por exemplo, o dia todo e agora estou com este apetite todo alterado, às vezes até pode ser mesmo sede. Então o consumo de água, o consumo de líquidos durante o dia, diariamente, ajuda também neste controle de apetite, nomeadamente por causa desta situação do centro da fome e do centro da sede. Portanto, aqui temos algumas questões que vocês podem pensar e refletir se acontece convosco, e tem aqui algumas ferramentas para conseguir lidar melhor com o tal apetite descontrolado. Espero ter deixado aqui mais uma sementinha para si e que me acompanhe nos próximos vídeos. Partilhe, coloque um gosto, subscreva o canal e se ajudou a si ou poderá ajudar alguém, já fico feliz por isso. Obrigada!